agradecemos também por mais essa oportunidade que temos de chegarmos ao Senhor, adorando a Ti, e pedimos logo mais pela exposição da Tua Palavra, que mais uma vez o Senhor venha de encontro ao nosso coração. Ó Deus, nos transforma, nos dá consolo, alegria, através da Tua Palavra, e que o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Vamos cantar ao Senhor mais um hino agora 258. Esta que é uma oração. Aviva-nos, Senhor. Precisamos pedir ao Senhor. Nosso tempo de hinos em português, né? Daqui a pouco vamos cantar alguns em hebraico. Vamos cantar o hino 277, Te dou minha vida, Senhor. E no momento em que estamos cantando este hino, aqueles que trouxeram as suas ofertas para os nossos missionários podem trazer à frente aqui. Temos o gasofilácio e vocês podem ficar à vontade, tá bom? Vamos cantar o hino 277, Te dou minha vida, Senhor. A minha vida te darei, minha vontade a ti submeto, quero seguir a tua lei, te dou
entrar na glória e ouvir da boca do nosso Deus. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse é o melhor elogio que podemos receber, né? Então que possamos aspirar por isso. Pastor, pode nos trazer. Vou orar agradecendo pelo tempo. Ah, sim. Eu vou deixar com o pastor. Isso, quiser. Bom? Ok. Então vamos cantar primeiro a Gol, né? Quantos de vocês não conhecem? Pastor Roberto, acho que seria bom nós orarmos agradecendo pelas ofertas. Vamos. Então vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos como homens em poder reunir anualmente e hoje aqui mais uma vez para ter um bom tempo de comunhão, esporte, mas especialmente, Pai, um tempo na Tua Palavra. Te louvamos por esse privilégio. Também, Pai, esse ano temos levantado uma oferta missionária. Pedimos, Pai, que abençoa os missionários que vão receber. E que esse dinheiro seja assim dedicado à obra Tua na Tua obra em Nova Iguaçu. Pedimos isso, Pai, e abençoa, Pai, cada pessoa que podia dar. E, Pai, se tiver alguém que hoje não estava preparado, não podia, abençoa também, Pai, para que na próxima vez estaria podendo. Isso pedimos, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Agora vamos cantar Gol. A gente precisa tocar. Eu não sei tocar em hebraico. Só português e inglês. É Salmo 37, versículo 5. Né? Aliás, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Gol é a palavra entrega. Entrega, entrega, entrega. Gol, gol, gol. Ao Adonai, ao Senhor. Dar-que-ha, não é dar-she-shá, tá? É dar-re-ha, como se fosse duas letras R cada vez, né? E assim facilita para pronunciar. Dar-que-ha, o seu caminho é sua vida, né? E ele o fará. Ele quem? O Messias, Cristo Jesus. Né? Então vamos cantar. Vamos dividir esse lado. Gol, gol, gol e assim, tá bom? Adonai Takeha. Hodul Adonai Kitov, Salmo 136, vamos cantar a primeiro, segundo e terceiro versículo para ver. Hodul Adonai Kitov, que Leolam Hasdo.
Hodula Eloheiha Elohim, que lelam Hasdot. Louvai ao Deus dos deuses, Eloheiha Elohim, porque Ele é bom. E a terceira estrofe, louvai ao Senhor dos senhores, Adoneiha Adonim. Ok? Esses são as diferenças. E cantando Hodul nós vamos também mudar, tá? Hodul Adonai Kito, Kileolam Hasu. Hodul Adonai Kito, Kileolam Hasu. Hodul Adonai Kito. Hodul Adonai Kito. Hodul Eloheina Elohim, Kileolam Hasu. Hodul Eloheina Elohim, Kileolam Hasu. Hodul Adonai Kito. Hodul Adonai Kito. Hodul Adonai Adonim, Kileolam Hasu. Hodul Adonai Adonim, Kileolam Hasu. Hodul Adonai Kito. Hodul Adonai Kito. Imagina, mais de 2.500 anos atrás, chegando no templo e para levar seu sacrifício, e certa hora os corais de levitas iam cantar. Davi, que escreveu, foi cantado antes da construção do templo, mas no templo de Salomão e outros reis estava lá. Imagina você lá embaixo e lá nos muros em redor, os dois coros, um iniciando, o outro respondendo. Não teria sido lindo? Eu acho. Obrigado. Desculpe, só isso. Então, convidamos o pastor Ricardo para nos trazer a segunda mensagem que nos conta. Pastor. Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Espero que tenham aproveitado bem esta tarde. Estava conversando com alguns que essa reunião de homens foi bem tranquila, né? Tem sido bem calmo. Bem, faz bom tempo que eu não participo da reunião de homens aqui no estado do Rio de Janeiro, mas, pelo que eu tenho visto, está sendo uma bênção. Amém ou não? Amém. Que bom. Louvado seja Deus, então, por mais essa tarde. Nós vamos continuar, então, o nosso tema. Acho que o pastor Roberto quer que a gente feche aqui, né? Cadê ele? A gente já tinha combinado previamente de fechar as cortinas na hora da transmissão, então deixa eu fazer isso por ele. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Nosso texto se encontra nos versículos 6 até o versículo 18. Na mensagem anterior, nós vimos duas características de um homem idôneo.
lágrimas e fé sincera. Continuando, nós vamos ver mais algumas características em Timóteo que podemos trazer para as nossas vidas para sermos considerados homens idôneos, para que possamos instruir a outros. Mas antes de tudo, vamos orar e pedir a Deus a graça e a bênção para mais esse estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor cuidar de nós. Obrigado pelo bom tempo de comunhão que o Senhor nos tem dado. Abençoa-nos, ó Pai, nesse tempo agora, que nós vamos agora a estudarmos a palavra do Senhor. Que nada venha nos atrapalhar, que nada venha roubar nossa atenção. Mantenha-nos atentos, ó Pai, à voz do Senhor e transforma nossas vidas, nos quebranta para a honra e para a glória do Senhor. Que possamos voltar para os nossos lares transformados, ó Pai. Possamos voltar transformados pelo poder do Senhor e da Tua palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, a terceira característica, então, que nós veremos de um homem idôneo é o fervor. Mas, antes de tudo, se nós puderem desligar aqui o projetor, fazer um jeito de subir isso aqui, porque com certeza vai roubar a atenção dos irmãos aqui, nessa parte. Vamos para o versículo 6. Versículo 6 diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Como já foi mencionado hoje pela manhã, Timóteo estava vivendo em uma época difícil e com grandes responsabilidades em mãos. Ao que tudo indica, a alegria e coragem de Timóteo estava em declínio, estava desanimado, e Paulo admoesta que ele deveria reavivar o dom de Deus que havia nele. Paulo está dando um chacoalhão em Timóteo para que ele pudesse acordar. A ideia de reavivar neste versículo, quando ele diz, te admoesto que reavives o dom de Deus, a ideia de reavivar neste versículo é de uma metáfora de brasas de fogo cobertas de cinzas, como se estivessem quase se apagando. E então se mexe nessas brasas a fim de reacendê-las e fazerem explodir em fortes chamas. Então esse reavivamento tem a ideia de pôr fogo, acender, não deixar apagar, ser fervoroso. Paulo repete a mesma ideia em Romanos, quando ele escreve, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervorosos ou ferventes, algo que ferve, algo quente, passa a ideia de calor. Veja que Paulo diz que o dom de Deus que estava em Timóteo, o dom de Deus que há em ti, esse dom não poderia ser removido ou perdido. Paulo fala, reavives o dom que há em ti. Deus lhe deu aquele dom como uma dádiva, um presente, para que pudesse servir ao próprio Deus. Então, o dom é a capacidade dada por Deus para servi-lo e para servir a igreja de Cristo. Não somos capazes, Deus precisa nos capacitar e nos fornecer as ferramentas para poder servi-lo. Cada um de nós tem uma capacidade dada por Deus para servi-lo. E essa capacidade pode diminuir ou aumentar, e tudo depende da nossa vida com Deus, da nossa comunhão com Deus. A ordem de Paulo para Timóteo foi que ele reavivasse, reacendesse esse dom, fosse fervoroso naquela função para a qual Deus o chamou. A ordem de Deus para as nossas vidas não é diferente. Temos que reavivar o dom de Deus que há em nós, mas o reavivamento só vem com a prática dos exercícios da piedade. Não há outro caminho. E quais são eles? Quais são os exercícios da piedade? Leitura bíblica, meditação e oração. Leitura bíblica, meditação na palavra de Deus e oração. Essas práticas sendo feitas com frequência e com perseverança. Não esporadicamente, mas com perseverança. São as práticas da piedade. E assim nós teremos o reavivamento. Querido irmão, você precisa se dedicar à leitura da palavra de Deus.
e a meditação na palavra de Deus e a oração. Não teremos avivamento quando os homens não leem, não meditam, não gastam tempo com Deus orando. Não teremos avivamento e homens fortes espiritualmente, homens idôneos, quando os homens estão gastando horas e horas improdutivas nas redes sociais e minutos nas coisas espirituais. Como diz John Piper em um dos seus sermões, o diabo come fé no café da manhã. Muitos cristãos, ao invés de abrirem suas Bíblias, dobrarem seus joelhos, já quando acordam buscando a Deus, quando acordam buscando a Deus, vão buscar o quê? Já abre os olhos e vai buscar o celular, vai se alimentar não de coisas produtivas espiritualmente. Não vão dobrar os seus joelhos, mas vão buscar redes sociais e gastando tempo em coisas improdutivas que não vão acrescentar em nada na sua vida espiritual. E o diabo come a fé dele naquele momento. Ele come a fé dele naquele momento. Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado com isso, gastar mais horas nos exercícios da piedade. Não teremos avivamento quando os homens, quando poderiam estar orando e buscando coisas espirituais, estão gastando horas e horas em jogos online. Alguns viram noites jogando. Já tive situações em que as esposas vieram chorando para falar comigo, mães vieram chorando falar comigo, as esposas, as mães sofrem, se desanimam, ameaçam ir embora de casa, mas eles não percebem que estão servindo aos ídolos chamados jogos. Não teremos avivamento com homens que só pensam em como acumular dinheiro, trabalhando até a exaustão e deixando a Bíblia, a oração e a família de lado. Não teremos homens avivados com homens que apenas se interessam nos estudos, nas notícias, nos esportes, ou quaisquer outros ídolos que tomem, ocupem, roubem o precioso tempo de dedicação que deve ser exclusivo para Deus. Quando você falta um compromisso da igreja para assistir uma partida de futebol, o que você acha que você está dizendo para Deus? Naquela atitude você está dizendo: Deus, eu te amo com todo o meu coração, ou eu te desprezo, porque o jogo de futebol é mais importante? Como você acha que essa atitude chega diante de Deus? Há aqueles que estão no culto, mas a mente, o coração está longe, está no jogo. Se permitir, a pessoa vai assistir a partida de futebol na hora do culto. E hoje isso é possível se fazer através do celular, do smartphone. Filhos de Deus se tornando inimigos por causa de política, viés político. Homens de Deus se tornando inimigos por causa de política. Irmãos, não é que seja pecado trabalhar para sustentar sua família, guardar um dinheiro, fazer uma economia, assistir uma partida de futebol, jogar algum tipo de jogo de videogame. Não que seja pecado usar as redes sociais. Neste momento estamos usando redes sociais aqui. Não que seja pecado ter uma visão política. O ponto é o perigo da idolatria. Essas coisas tomarem o coração, remover a adoração que deveria ser dada apenas a Deus. O primeiro lugar, a dedicação que deveria ser dada a Deus. A dedicação que é exclusiva para Deus. E aí os ídolos vão entrando e vão corroendo e vão corrompendo e tomando lugar, o primeiro lugar do coração. Então não é em vão que o brilho pela obra de Deus tem se apagado no coração de muitos. Como eu disse hoje pela manhã, homens estão se tornando apáticos. Não choram mais pela causa de Deus, não choram mais pela igreja, não choram mais pela família, por salvação de almas. O amor tem se esfriado, a fé de muitos tem se esfriado. Não é à toa que temos muitos homens desanimados, sem iniciativa na obra de Deus, sem poder para fazer a obra de Deus. Não é sem razão que temos muitos homens cristãos fracos, carnais e mundanos. Satanás, irmãos, entenda, ele não pode mais cegar o nosso entendimento. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas a luz do Evangelho brilhou para nós. Deus abriu os nossos olhos, entendemos. Hoje nós enxergamos, hoje nós entendemos a vontade de Deus para as nossas vidas. Satanás, então, ele não pode mais cegar os nossos olhos.
Mas ele pode tentar fazer com que nossos olhos sejam desviados do principal. Ele pode tentar nos distrair, roubar a nossa atenção para tirar o nosso foco das coisas principais, espirituais, primordiais para a vida espiritual. Por isso a ordem de Deus para nós é: vigiai e orai. Vigiai e orai. As mulheres deveriam aprender com o exemplo e liderança dos seus maridos, mas estão tendo que se esforçarem por conta própria. Que tipo de exemplo de homem de Deus você tem sido para sua esposa e para seus filhos? Se eles forem copiar o teu exemplo, eles se aproximariam mais de Deus, ou eles se afastariam de Deus, ou ficariam apáticos com as coisas de Deus? Tua família está seguindo o exemplo de alguém que é idôneo, que tem como prioridade a vida com Deus, que procura manter a chama acesa, que ama a Deus com todas as suas forças? Ou de alguém que deixa Deus em segundo, terceiro, último lugar, aparentemente buscando a Deus apenas no domingo na igreja? Nada de desânimo, homens. Não apagueis o espírito. Não deixe a brasa apagar. Ponha mais lenha na fogueira. Deus quer te usar. Desperte o dom de Deus que há em ti. Despreze o mundo. Quebre os ídolos do teu coração. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Se a rede social é Deus, seguiu. Se o futebol é Deus, seguiu. Se o dinheiro é Deus, seguiu. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não podeis servir a Deus e o esporte. Não podeis servir a Deus e aos políticos. Não podeis servir a Deus e aos jogos. Quebrem os ídolos. Removam os altares. Joguem fora. Josué, no final da sua vida, desafiou o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com integridade e com fidelidade. Abra comigo em Josué 24, 15, 14 e 15. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué desafiou o povo a fazer uma escolha, a tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha: servir a Deus ou aos ídolos. Mas se for para servir ao Senhor, note que o texto diz, deve ser com integridade e com fidelidade. O que é isso? Idoneidade. Declare como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você está servindo? A quem você está se dedicando? A quem você está gastando o seu tempo? A horas a fio? Quem está sendo o primeiro lugar no teu coração e na tua vida? Como eu disse, não tem nada de errado as coisas que temos hoje em dia. Estamos cercados desses tipos de situações, né? Mas a prioridade tem que ser Deus. Tem que se servir ao Senhor. Homem de Deus, não despreze o Deus que te salvou. Despreze as coisas infrutíferas espiritualmente falando. Busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E viva para a glória de Deus. Seja um bom representante de Cristo na tua família, no teu trabalho, escola, faculdade, onde você estiver. Volte ao primeiro amor. O tempo vai passando e pode ser que o ânimo vai se esfriando. Reanime-se. Peça a Deus que reaqueça o teu coração, restaure o teu interesse pelas coisas espirituais,
Reavive o dom de Deus que há em ti, a capacidade que Deus te deu para servir. Mas isso só virá através dos exercícios da piedade. Leitura bíblica, meditação e oração. Dedique-se para as coisas espirituais. Pega os ídolos, quebra e sirva a Deus. A quarta característica aqui de um homem idôneo é a coragem. Voltando para 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículos 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Além de Deus ter dado o dom, ou seja, capacidade para servir, Paulo também menciona a Timóteo que Deus lhe deu. Na verdade, não só a Timóteo, mas Deus deu tanto a Timóteo quanto a Paulo o espírito de poder e de amor e de moderação. Ele fala, Deus nos tem dado, então falando tanto para Timóteo quanto para Paulo. Aqui a palavra espírito não se referindo ao Espírito Santo, mas a disposição mental, referindo-se à coragem que Deus nos dá para sermos ousados para fazer a sua obra. Na ocasião, em Atos 4, quando Pedro e João foram presos e julgados, foram ameaçados para que não falassem mais do nome de Cristo a quem quer que fosse, eles se recusaram a obedecer a ordem do Sinédrio, voltaram para a reunião da igreja, foram orar pedindo a Deus mais ousadia, intrepidez, para continuarem anunciando a palavra de Deus. Deus respondeu à oração deles e o sinal foi que tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E essa intrepidez é ousadia, coragem, que vem de Deus. Essa ideia de coragem, fazer a vontade de Deus, apesar das ameaças, das dificuldades, das impossibilidades e do medo. É fazer o que tem que ser feito. Nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus, se manter firme na convicção e obediência ao Senhor. Foi assim com os homens de Deus no Antigo Testamento. A palavra de ânimo para Josué foi: Josué, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muitos profetas do Antigo Testamento morreram por terem que repreender a reis idólatras. Porque o resultado de quando você prega contra o pecado só tem dois. Ou a pessoa vai te amar, ou ela vai te odiar. Os profetas, quando foram falar contra a idolatria daqueles reis que seguiam a Baal, a Astarote, muitos deles morreram. Então é necessário coragem para você pregar contra os ídolos. Eu estou aqui pregando contra os ídolos do coração. É necessário coragem, mas essa coragem tem que vir de Deus. Cristo morreu crucificado. Vários dos apóstolos foram perseguidos, presos, mortos. Era uma época de sofrimento. Note como que Paulo repete a palavra sofrimento e perceba que junto ao sofrimento tem a palavra vergonha. Note, 2 Timóteo 1:8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Percebeu que no mesmo versículo aparece vergonha e sofrimento? 2 Timóteo 1:12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 2:3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:9. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Note então, sofrimento
versículo 8, sofrimento, versículo 12, capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 9, sofrimento, 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 várias vezes repetida a mesma palavra, estou sofrendo. O homem idôneo é alguém que tem coragem para obedecer a Deus e honrar o nome de Deus em qualquer situação, mesmo que isso possa lhe causar prejuízo e sofrimento. E essa coragem, irmãos, ela terá 3 pilares, 3 bases sólidas: poder, amor e moderação. Poder, amor e moderação. Versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, que é o poder? Em Lucas 24, 29, há a promessa de Jesus que eles receberiam o poder do alto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1,8, Jesus reforça a promessa e explica que esse poder viria através do Espírito Santo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas até Jerusalém, Judeia, até os confins da terra. Em Atos 2, os irmãos conhecem a história, no dia de Pentecostes, os discípulos receberam o Espírito Santo e com isso receberam também o poder. E a partir daí, almas foram se convertendo, o Evangelho passou a ser pregado, passou a ser espalhado a todo mundo e até os confins da terra. Nossa coragem para fazer a obra de Deus não se baseia nas nossas experiências, no nosso conhecimento ou na nossa força, mas no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito nos dá coragem, porque sabemos que não estamos agindo na nossa força, mas somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Tal como Davi enfrentou Golias, mas deixou claro que fazia aquele ato corajoso e ia enfrentar o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. E ele disse: hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Ou seja, a coragem que Davi tinha, ele estava com coragem porque ele sabia que ele estava agindo no poder de Deus. Não, era óbvio, todos eles sabiam, ninguém dava crédito a Davi, nem ele mesmo, porque ele sabia que era impossível vencer aquele gigante. Mas ele foi no nome do Senhor, na confiança de que Deus lhe daria a vitória, e ele venceu. Não temos como ser corajosos, enfrentar demônios, destruir as obras de Satanás, vencer o mundo na nossa força. A nossa força nada faz. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você pode ser uma pessoa valente, corajosa, destemida por personalidade, mas se tentar fazer a obra do Senhor na tua força, os demônios te machucarão e arrancarão as tuas roupas. Pode conferir, eu estou citando obviamente que Atos 19, aquela ocasião em que aqueles exorcistas ambulantes passaram vergonha tentando expulsar demônios em nome de Jesus, mas eles não eram de Cristo, né? Então, irmãos, a primeira base para a coragem é o poder. Poder do Espírito Santo. Temos que depender do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para usarmos o nosso dom para a glória de Deus. A segunda base para a coragem é o amor. Poder de amor. O amor é o segundo pilar da coragem. O amor nos impulsiona a agir e suportar o sofrimento, se for necessário. Por amor, nós vamos para a guerra para defender o nosso país, para defender as nossas famílias e a nossa liberdade. E vemos o quanto que Deus demonstra o seu amor para conosco. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Deus é amor, e nos amou a tal ponto de nós sermos feitos filhos dele. Cristo amava o Pai e foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Cristo nos amou e nos amou até o fim e deu a vida para nos salvar. Então Deus o Pai e Deus Filho, eles provam o seu amor para conosco através do sacrifício que o Pai fez enviando o Filho e o Filho dando a vida por nós, para nos livrar da ira de Deus e então assim nós recebemos o amor de Deus e sermos salvos. Quanto mais amamos alguém, mais temos a disposição de dar o nosso tempo
recursos, dinheiro, atenção por aqueles a quem amamos. Por isso nos dedicamos mais à nossa família do que a qualquer outra família. Por isso você se dedica mais à tua esposa e a teus filhos do que a qualquer outra mulher. Por causa do amor e da responsabilidade também que isso envolve. Por isso que Deus exige de nós o amor total. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Sendo assim, o amor de Cristo nos constrange, nos impele à ação. Abra comigo em 2 Coríntios 5, 14. Segundo Coríntios 5, 14, vamos ler o versículo 14 e 15. Diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que perseveramos? Sofremos. Não desistimos de servir a Deus. Porque temos coragem para enfrentar as dificuldades por amor a Deus. Por amor. Por amor. Note que o texto diz, ele morreu, o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu com um alvo, com um objetivo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nossa vida é por aqueles que morreram. Ele nos deu vida para vivermos para Ele. E vivemos por amor. Sem amor, o sofrimento se torna apenas um espetáculo para os homens. É uma ação vã. Paulo diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. É por isso que temos que tomar cuidado para que o nosso amor não se esfrie, irmãos. O amor não se esfrie dos nossos corações, para não servirmos a Deus apenas de aparência, ou para agradar aos homens. Mas o que fazemos e vamos fazer deve ser para a glória de Deus e por amor a Deus. E o amor, ele nos impulsiona, ele nos dá coragem. E nós sofremos para a glória de Deus se for necessário. Eu não sou uma pessoa muito corajosa, não. Na verdade, eu sou uma pessoa reservada, digamos assim. Mas nesses dias eu estava com a minha esposa, caminhando na rua, e uns camaradas estavam demolindo o prédio, fazendo algum tipo de reforma interna, né? Não demolindo literalmente, mas quebrando algumas coisas lá por dentro, e foram jogando os entulhos na caçamba, que estava na calçada. E um desses entulhos tinha um vergalhão que estava com a ponta dobrada assim, né? E ficou, então, para fora da caçamba, na altura do rosto de alguma pessoa, e bem na altura do rosto da minha esposa. Então nós estávamos passando, eu estava aqui, minha filha, minha esposa, e ela estava bem próximo da caçamba, e ela chegou bem próximo, eu gritei e falei, cuidado! Né? E ela viu também e conseguiu desviar. Então aquele vergalhão ia passar no rosto, no olho dela, ia cegar, alguma coisa não ia dar certo se ela não desviasse a tempo. Né? Mas foi em questão de frações de segundos. Eu lembro que naquele momento ali, me veio uma coragem, né, porque foi algo que quase feriu a minha esposa. Me veio uma coragem que eu fui lá na obra lá, chamei o camarada, vem aqui por favor. Não sei de onde veio isso, mas o que eu quero dizer é que o amor, ele nos dá coragem. Ele é um pilar realmente para a coragem. Quando alguém ofende nossa esposa, nossos filhos, a gente não sabe de onde vem essa coragem, mas é o amor que nos impulsiona a isso. Vem cá, por favor. Olha, vocês deixaram aqui fora esses vergalhões aqui, quase pegou no rosto da minha esposa, podia ter cegado ela. Então acho que seria bom vocês tirarem isso aqui, uma dica para vocês, porque pode passar alguém aqui e se ferir, se machucar. Mas vieram dois caras grandes, altos, fortes, sabe? Se eles quisessem causar problema comigo, causar uma discussão ali, alguma coisa não ia dar certo, né? Aí um deles olhou assim,
Senhor me desculpa, tal. O outro já foi lá, já tirou, tal. E quando a gente voltou, já tinha resolvido o problema, né? Quando nós voltamos, já tinha sido resolvido o problema. E a ideia é isso, por amor a Deus e a causa do Evangelho, nós tomamos coragem para agir. E nós pensamos, o que Paulo fazia? Não desistia, né? Sofrimento. E ele continuava, porque por amor nós entendemos o que Cristo fez por nós. Se você entende o que Cristo fez por você, Ele deu a vida, e você realmente ama a Deus verdadeiramente, você guarda os mandamentos e se dedica a esse Deus, com coragem. Mas também nós temos que entender que outro pilar da coragem é a moderação. É a moderação. Deus não tem dado o espírito de poder, do Espírito Santo, né? Temos que depender do Espírito Santo, de amor, mas também de moderação. O que é moderação? Moderação é discernimento, é saber discernir as coisas, é ter sabedoria. Porque, irmãos, quem me conhece, eu sempre digo isso, né? Existe um limite entre a coragem e a loucura. Existe um limite entre a coragem e a loucura. Então, por mais que nós, mesmo sendo corajosos, nós temos que ter sabedoria, devemos ser prudentes como as serpentes. Paulo sofria por amor ao Evangelho. Algumas vezes ele encarava multidões, como naquela passagem que ele está em Éfeso, né? Eu fico surpreso como que ele queria enfrentar a multidão que estava 2 horas gritando, grande é a Diana dos Efésios. Ele queria ir lá encarar a multidão, eu não sei o que ele queria dizer. Os irmãos seguraram ele e falaram, fica aqui, você não vai lá. Paulo era muito corajoso, era levado preso, recebia açoites, mas algumas vezes ele fugia. Uma vez ele desceu a muralha, né, em um cesto. Outra vez ele entrou na embarcação e foi embora, se escondia. Por quê? Isso é discernimento. Era um homem muito corajoso? Era, mas ele também tinha discernimento, ele não era louco. O que nós temos que entender? Nós podemos ser corajosos a ponto de dar a nossa vida e morrer pelo Evangelho e pela causa de Deus. Mas também nós podemos ser corajosos a ponto de preservar a nossa vida e nos mantermos vivos pela causa de Deus e do Evangelho, para que a semente do Evangelho continue a ser pregada e espalhada. Então não é louco, por mais que nós sejamos considerados loucos, nós não somos loucos. Eu acho, né? Não, estou falando sério. Nós não somos loucos. E temos que ter discernimento e sabedoria, sendo, então, como Jesus nos ensinou, sede prudentes como as serpentes. E mais uma característica, então, do homem idôneo, finalizando, então, é que ele é fiel. Fiel. E mais aqui, 3 áreas em que ele deve ser fiel. Primeiro, ele deve ser fiel à palavra de Deus. Versículos 13 e o versículo 14. Diz assim: mantém o padrão das suas palavras que de mim ouviste, e com o amor que está em Cristo Jesus, guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Havia falsos mestres, falsos obreiros, assim como hoje em dia há muitas falsas doutrinas, falsas práticas. Devemos guardar, proteger essa doutrina, o bom depósito, como aqui é chamado. As palavras sãs são as palavras que fazem bem para a saúde espiritual. São as palavras que produzem vida, contrário das palavras doentes que nos prejudicam espiritualmente falando. O padrão, Paulo fala, mantém o padrão dessas palavras. O padrão eram os ensinamentos do apóstolo Paulo. Veja que Paulo diz, que de mim ouviste. Também no capítulo 2, versículo 2, ele diz, e o que de minha parte ouviste. Timóteo deveria dar ouvidos ao que Paulo ensinava, e não ao que os falsos mestres ensinavam. Irmãos, qual é o nosso padrão? Da mesma forma, nós devemos conservar e preservar as sãs palavras do Senhor Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Ou seja, devemos conservar as Escrituras. Temos a Bíblia completa e temos que conservar o padrão bíblico. Vocês estão vindo de igrejas que zelam pelo ensinamento correto da Bíblia. Vocês têm, graças ao bom Deus, pastores que amam as Escrituras, que estudam, se preparam e ensinam a palavra de Deus, a sã doutrina para vocês.
são homens que zelam pelo estudo sério das Escrituras. Vocês serão responsáveis para dar continuidade a esse padrão e conservar esse modelo de igrejas que perseveram em manter a igreja centralizada na palavra de Deus. Hoje em dia há muitos falsos ensinos, muitos falsos pastores, falsos profetas. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem e veem, porque a internet e as redes sociais estão divulgando aos montes falsas doutrinas e falsas pregações, falsos ensinamentos. Então não dê crédito a tudo, saiba filtrar, saiba peneirar, converse com o teu pastor se tem alguma dúvida. Dê crédito ao que está firmado na palavra de Deus, na sã doutrina. Então sejamos bons estudantes da sã doutrina. Preserve essa doutrina. Então você ser idôneo para quê? Qual é o objetivo de ser idôneo, conforme diz aqui nesse versículo, né? Capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você deve ser idôneo para instruir a outros, replicar o padrão dessa doutrina, guardando o bom depósito, o bom tesouro, o Evangelho. Sejamos fiéis à palavra de Deus. Também nós devemos ser fiéis aos companheiros, aos irmãos. Paulo está usando uma linguagem aqui com Timóteo de soldado, né? De um guerreiro, de um soldado. Então vamos dizer aqui que nós devemos ser fiéis aos nossos companheiros de batalha. Vamos ler aqui versículo 15 até o 18. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Todos se apartaram do apóstolo Paulo. Estão aqui em destaque Fígelo e Hermógenes, provavelmente homens de destaque na igreja, companheiros do apóstolo. E temos homens aqui que são conhecidos, né? Que os irmãos conhecem. Cita o nome de algum irmão, fala, não, o irmão Zolírio, por exemplo, da igreja da Ilha, conheço, antigo. É como se o irmão Zolírio, por exemplo, tivesse se desviado da fé, e nós diríamos, como assim, irmão Zolírio? Um homem que há tanto tempo está no Evangelho, um homem tão usado por Deus. Entende? A ideia é essa, ele está citando o nome de homens que provavelmente eram homens conhecidos naquela época, e companheiros do apóstolo Paulo de viagem. Mas temos um fiel aqui, Onesíforo. Se quiser colocar o nome do seu filho de Onesíforo, fica aqui a dica, né? Mas Onesíforo foi um exemplo de fidelidade. Ele alegrou o coração do apóstolo Paulo, não sentia vergonha por Paulo estar preso, tanto que o visitava na prisão. Ninguém tinha coragem de fazer isso, mas Onesíforo tinha. Esse era um exemplo de um companheiro fiel nas batalhas. Ajudou o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, né? Então, irmãos, a fidelidade, cadê tem o irmão Felipe, militar, né, serviu, tem o pastor Paulo, lá de São Gonçalo também, militar, serviu também, e eles, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, eles vão me corrigir com certeza. Mas a fidelidade ao parceiro na guerra é algo tão profundo e tão sério, que é algo quase que sagrado. Não se abandona o parceiro no combate. Verdade ou mentira? Irmão Igor também serviu e vários outros irmãos aqui, né? Estou citando nomes que eu sei que serviram aí, trabalharam no quartel, enfim. É algo quase que sagrado, o companheirismo na guerra. Não se abandona o parceiro no combate. Em uma guerra, todos devem estar em harmonia, em sintonia e muitos fiéis uns aos outros, porque todos dependem uns dos outros para se manterem vivos, para vencer a batalha. Como diz o hino, unidos lutai por sua cruz. Ser abandonado no meio de uma batalha deve ser uma das piores coisas que pode acontecer. E foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele foi abandonado por vários de seus companheiros de batalha. Irmãos, não abandone seus irmãos. Sejamos unidos com o mesmo propósito.
Todos teremos nossas dificuldades e diferenças. Mas isso não deve ser razão para deixarmos de andar juntos. A Bíblia nos dá a receita para sermos unidos e caminharmos juntos. Vamos seguir essa receita. A Bíblia fala que nós não devemos falar, nem devemos receber em nossas casas aquele que se diz ser irmão e vive na prática do pecado. A esse nós temos que nos afastar. Mas, irmãos, todos nós teremos nossas dificuldades, temos que orar uns para os outros, carregar, apoiar uns aos outros. Nunca se viu um povo que luta contra si mesmo, contra os cristãos. Mas geralmente é porque deram brecha para Satanás. Então o diabo entra e causa um estrago da irmandade. A unidade dos irmãos alegra o coração de Deus. Você sempre terá um lado para escolher. O lado dos que abandonam seus companheiros na batalha ou o lado dos que permanecem fiéis. Você pode seguir o exemplo de... Deixa eu lembrar aqui o nome deles aqui, que é o nome... Fígelo e Hermógenes, ou pode seguir o exemplo de Onesíforo. Se você tiver 3 filhos que quiser colocar esses 3 nomes aqui, fique à vontade também. Ricardo, eu quis que meus netos botassem meu nome no neto e eles não quiseram. Eu disse que o seu livro não dava certo. Pois é, irmão. Deveria ter sugerido Onesíforo, né? Muito bem, agora finalizando, irmãos, então o terceiro passo aqui da fidelidade, obviamente, é sermos fiéis a Deus. Fiel à palavra, fiel aos companheiros, devemos ser fiéis a Deus. Versículos 4 até o versículo 13, uma leitura um pouco mais longa, do capítulo 2, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o Evangelho, pelo qual estou sofrendo algemas como um malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, o nosso compromisso é, em primeiro lugar, com Deus. Nosso objetivo é agradar a Deus. Ser idôneo é ser uma pessoa que tem a fé sincera, uma comunhão com Deus, em primeiro lugar, e ponto. Não é para ficar sendo visto pelos homens, para se aparecer para os outros, é comunhão com Deus. A consequência disso será que os homens verão. Mas o seu objetivo não é brilhar para os homens, querendo mostrar a espiritualidade, é viver em comunhão com Deus, ser fiel a Deus. Haverá recompensas pela nossa fidelidade. Deus nos recompensará. E a nossa infidelidade não altera a fidelidade de Deus. Ele continua sendo fiel. Se você está sendo infiel, Deus está sendo fiel e Deus está te chamando de volta. Volte, venha ser fiel, venha perseverar. Deus quer que você seja um homem idôneo. Servir a Deus só de aparência, irmãos, os fariseus conseguiam fazer e fazer muito bem. Servir a Deus só de aparência, qualquer um pode fazer. Fingir ser um crente, qualquer um pode fazer. Deus quer que você o ame e o sirva de todo o coração. A idoneidade está ligada ao coração, a sinceridade no coração. Semeando com lágrimas, servindo com uma fé sincera, com fervor, com coragem, com fidelidade. São essas as características de um homem idôneo. Deus quer fazer de você um homem idôneo, então deixe ser usado. Deixe-se ser usado por Deus e para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Queremos ser fiéis. Queremos ser homens de coragem. Queremos, Pai, ser sinceros na nossa fé. Queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, Pai.
Deus nos ajude a quebrar os nossos ídolos. Deus nos ajude, Senhor Deus, a colocarmos o Senhor Deus em primeiro lugar em nossas vidas, em nossos corações. Muitas vezes, ó Pai, estamos perdendo tempo com coisas vãs, prejudicando a nossa vida espiritual, nossa família e nossa igreja, com pecados escondidos, com coisas improdutivas espiritualmente, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, nos avaliar, nos examinar, vem quebrantar os nossos corações, sonda-nos, ó Pai, e nos transforma para a honra e para a glória do Senhor, ó Deus. Ainda de olhos fechados, irmãos, pode ser que haja alguém aqui que hoje quer derrubar os ídolos no coração. O ídolo dos jogos, dos vícios, dos filmes e séries, os ídolos que estão roubando o teu tempo precioso, que poderia estar sendo investido em coisas espirituais e para a glória de Deus, sendo investido um tempo de qualidade com a família. Talvez você hoje quer realmente dizer, chega, eu não quero mais isso, eu quero viver para a glória de Deus com maior intensidade. E você quer conversar com Deus agora. Eu vou deixar você conversar com Deus agora. Talvez haja alguém que queira realmente ser um homem com mais coragem, com mais amor, com mais fidelidade ao Senhor. E você quer agora conversar com Deus, pedindo a Deus mais coragem e mais fidelidade para servi-lo com integridade e sendo assim realmente um homem idôneo. Converse com o Senhor agora. Vamos dar um tempo para oração, quebrantamento diante de Deus agora neste momento, assumindo um compromisso com o Senhor. Meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, aí na Tua presença, Senhor, coloco diante do Senhor essas vidas, essas almas, que neste momento se comprometem diante do Senhor. Temos muitas distrações, ó Pai, para tirar o nosso foco de amar, servir ao Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, para lermos mais a Bíblia, orarmos mais. O tempo está corrido, Senhor Deus, muitas coisas, trabalho, estudos, mas muitas vezes também perdemos tempo com coisas vãs. Deus nos ajude a cuidar do nosso tempo, remir o tempo, Pai, porque os dias são maus. Deus nos dê coragem, amor, Senhor Deus, nos dê fervor, Pai, na obra do Senhor, Pai, um coração quebrantado, fervoroso diante do Senhor, Pai, para a honra e glória do Senhor. Faz de nós homens fiéis, mas também faz de nós homens idôneos, sinceros e verdadeiros, diante de Deus e diante dos homens. Abençoe essas vidas. Nos ajude a guardarmos a palavra do Senhor em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Muito bem, agora...